Antes de orar, preciso falar com você. Isso não é por acaso. Essa oração não chegou até você por algoritmo, sorte ou coincidência. Deus permitiu que você ouvisse isso porque existe uma maldição sendo quebrada agora na sua história. O que os seus pais não venceram, você vai vencer. O que destruiu casamentos na sua família não vai tocar o seu lar. O que impediu seus avós de prosperarem não vai travar a sua vida financeira. A palavra diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Mas muitas vezes, vivemos como se ainda estivéssemos presos, como se os grilhões da velha história ainda tivessem poder sobre nós. Sabe por quê? Porque quem não fecha a porta, continua ouvindo os gritos do passado. Hoje é dia de fechar essa porta. Hoje é dia de encarar o espírito que tem atormentado gerações da sua casa. E vamos fazer isso em oração, com fé e com autoridade espiritual. Mas não é qualquer oração. É uma oração de confronto, de posicionamento e de libertação. Essa oração não é para os fracos. É para quem quer mudar a rota da sua descendência. Você está pronto? Então respira fundo. E vamos começar. Senhor, hoje nós nos colocamos diante de Ti como quem já cansou de ver a mesma história se repetindo. Pai, a Tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós não aceitamos mais viver sob mentiras que foram repassadas de geração em geração. Hoje, Deus, nós damos nome ao que está oculto. Chamamos à luz o espírito de miséria que caminha pela nossa linhagem familiar. Repreendemos o adultério que destruiu os casamentos dos nossos avós, dos nossos pais, e que agora tenta se infiltrar no nosso. Rejeitamos o espírito de enfermidade que se disfarça de genética. Não é hereditariedade, é hereditariedade maligna, e nós a quebramos em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora com fé. Fé de quem entendeu que o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue do DNA. Fé de quem sabe que o que vem do céu tem mais autoridade que o que vem da árvore genealógica. O ciclo precisa ser quebrado. E se ninguém antes teve coragem de enfrentar isso, nós estamos nos levantando hoje como o elo da mudança. A maldição pode até ter vindo, mas ela para em nós. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: os altares que foram levantados por nossos antepassados, fora da Tua vontade, estão sendo derrubados agora. Altares de idolatria, de ocultismo, de pactos silenciosos. Tudo aquilo que foi feito nas trevas e passou de geração em geração sem ser confrontado, hoje é exposto pela luz de Cristo. Senhor, alguns de nós fomos ensinados a aceitar como normal o que é claramente espiritual. Nos acostumamos com a repetição de fracassos como se fossem destino, com divórcios em cadeia, com vícios de família, com brigas que surgem do nada, mas nós nos recusamos a continuar nessa cegueira espiritual. Hoje, os nossos olhos estão sendo abertos. Declaramos que o altar da nossa família será restaurado no Senhor. E para isso, todo altar estranho precisa cair. Todo sacrifício que foi feito sem o Teu nome, sem a Tua direção, será cancelado agora, pela autoridade do sangue de Jesus. Espírito Santo, entra onde a gente não consegue. Vai lá no passado, Senhor. Vai onde a nossa memória não alcança. Vai no momento em que alguém, por desespero, por dor, por ignorância, fez um voto, um pacto, um sacrifício. E quebra isso agora no mundo espiritual. Porque se tem algo que o diabo odeia, é quando alguém da família acorda. E hoje nós acordamos. Senhor, hoje também queremos orar pelas palavras que foram lançadas dentro da nossa casa. Palavras que não vieram de estranhos, mas de quem deveria nos amar. Palavras que foram como flechas, marcando a nossa alma e determinando destinos que o Senhor nunca escreveu. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, toda maldição verbal que foi proferida por pais, mães, tios, avós. Toda vez que ouvimos: você não vai dar em nada. Você puxou o pior da família. Você é igualzinho ao seu pai, igualzinha à sua mãe. Senhor, essas palavras não têm mais poder sobre nós. Que elas caiam por terra agora, pelo poder do Teu nome. E não foram só palavras duras, Pai. Às vezes,
O que machuca é o silêncio, o abandono, a ausência emocional. Quantos de nós herdamos um vazio que não sabemos explicar? Carregamos traumas que nem são nossos. Carregamos o peso da rejeição, da comparação, da indiferença. Mas hoje, Senhor, nós entregamos tudo isso no Teu altar. Nós não vamos mais passar adiante aquilo que nos feriu. A corrente está sendo quebrada. O que recebemos de tóxico não será transferido para os nossos filhos, porque a nossa linhagem está sendo restaurada. O nosso sangue agora corre na direção da cruz, e na cruz, toda maldição se transforma em propósito. Senhor, agora nós nos levantamos como guerreiros espirituais, porque não estamos mais lidando com situações naturais. Estamos enfrentando espíritos familiares que se escondem atrás de histórias repetidas. Espíritos que operam sorrateiramente, disfarçados de coincidência, de destino, de karma, de genética. Mas hoje eles foram desmascarados. Nós damos uma ordem no mundo espiritual agora. Espírito de enfermidade recorrente, saia. Espírito de vício, saia. Espírito de prostituição, saia. Espírito de traição conjugal, saia. Espírito de pobreza, saia. Espírito de suicídio e depressão, saia. Espírito de divisão familiar, saia. Nós te confrontamos em nome de Jesus. Você enganou por tempo demais essa linhagem. Mas hoje o sangue de Cristo clama mais alto. E onde o sangue de Jesus toca, não há espaço para trevas permanecerem. Senhor, nós não aceitamos mais viver como vítimas do invisível. Não aceitamos mais orar pedindo alívio quando o Senhor quer nos dar libertação. Hoje não queremos só consolo, queremos rompimento. Hoje não estamos aqui para conversar com o problema. Estamos aqui para declarar guerra. Porque aquilo que não é confrontado se acomoda. E o que se acomoda cria raízes. Mas hoje, toda raiz maldita está sendo arrancada. A tua palavra é o machado que corta pela raiz toda a árvore que não foi plantada pelo Senhor. Pai, enquanto oramos, sentimos que o Senhor está indo em lugares dentro de nós que nem sabíamos que precisavam de cura. Feridas antigas, memórias que evitamos, dores que enterramos, situações que disfarçamos com força, mas que nos sabotaram por dentro. Hoje, Senhor, te convidamos para entrar nos porões da nossa alma. Entra no momento em que fomos humilhados na infância, no abuso que ninguém viu, na traição que calamos, no abandono emocional que vivemos dentro da própria casa. Senhor, toca nas feridas de quem cresceu ouvindo gritos e insultos, de quem foi usado, manipulado, esquecido. Toca nas lembranças que ainda doem, mas que hoje se rendem ao teu bálsamo. Não queremos mais carregar lixos emocionais herdados. Rejeitamos esse fardo e declaramos: quem nos machucou não vai mais determinar como nós vamos tratar os outros. Quem nos feriu não vai ditar o tom da nossa voz, o limite da nossa paciência, a força da nossa fé. O que antes era motivo de lágrima, agora será testemunho, porque o Senhor está transformando dor em ministério, trauma em cura, vergonha em glória. Senhor, cura não só a nossa história, mas também a nossa identidade. Nos mostra quem somos em Ti. Somos filhos, herdeiros, amados. Não somos o que fizeram conosco. Não somos a maldição que nos jogaram. Somos Teus. Senhor, agora oramos com os olhos voltados para o futuro, porque não basta sermos libertos. Queremos ver nossos filhos livres, nossos netos protegidos. Declaramos: a maldição para aqui. Ela não vai ultrapassar a nossa geração. Ela não vai encontrar espaço nos nossos descendentes. Não importa se o mundo está mais corrompido. Não importa o que dizem sobre essa geração. O que importa é que o sangue de Jesus já está sobre a nossa casa, sobre a mente, o coração e o espírito dos nossos filhos. Repreendemos agora com toda a autoridade que o Senhor nos dá, todo o laço do inferno tentando repetir histórias no nosso sangue. Filhos que crescem sem pais. Isso não será o destino da nossa descendência. Filhos que se perdem nas drogas. Isso não será o testemunho dos nossos. Filhos que crescem feridos pela ausência, pela frieza, pela religiosidade. Isso não será a marca da nossa herança. Senhor, profetizamos: os nossos filhos serão cheios do Teu Espírito. Eles não herdarão traumas, herdarão o Teu favor.
Eles não carregarão os erros que cometemos, mas caminharão em vitória pelas portas que hoje decidimos abrir em oração. Nós colocamos a nossa descendência no teu altar e pedimos: sela, cobre, guarda, direciona, que eles vejam em nós um referencial, não de perfeição, mas de transformação. Porque se existe algo mais poderoso do que uma maldição hereditária, é uma decisão consciente de mudar a história. E hoje, nós decidimos por eles. Senhor, quantas vezes nós nos sentimos pequenos demais por causa da nossa origem, como se o nosso sobrenome fosse um peso, como se a história da nossa família fosse um carimbo que o mundo usou para nos definir. Mas hoje, em oração, nós rasgamos esse rótulo e recebemos a identidade que o céu escreveu para nós. Nós não somos o alcoolismo do nosso pai, não somos o abandono da nossa mãe, não somos o histórico de dívidas, falências, doenças, separações. Não somos o que aconteceu conosco. Somos filhos do Deus Altíssimo, coherdeiros com Cristo, escolhidos antes da fundação do mundo. Senhor, restaura a nossa identidade espiritual. Tira de nós o peso do que ouvimos a vida inteira. Você é assim porque nasceu nessa família. Ninguém da sua casa nunca venceu. Isso sempre foi assim. Aceite. Nós não aceitamos mais nenhuma narrativa que não venha do teu trono. Que toda mentira sobre nossa identidade caia por terra agora. Tira o peso da comparação. Tira o medo de errar de novo. Tira a vergonha que carregamos de histórias que nem foram nossas escolhas. Espírito Santo, nos mostra quem somos em ti. Não para termos orgulho, mas para agirmos como quem carrega uma missão divina. Porque quem sabe quem é, não aceita qualquer coisa. Quem sabe quem é, fecha as portas da maldição e abre caminho para o destino. Nós não somos sobreviventes do passado. Somos precursores de um futuro restaurado. Senhor, agora que expusemos as feridas, quebramos os ciclos e declaramos guerra contra as trevas que vinham se escondendo na linhagem familiar, nós levantamos a nossa voz e declaramos profeticamente: um novo tempo começou. Em nome de Jesus, decretamos: o que era escassez, agora será abundância. O que era enfermidade, agora será saúde. O que era confusão, agora será paz. O que era repetição de erros, agora será sabedoria geracional. O que era vergonha, agora será honra. Senhor, não aceitamos mais heranças corrompidas. Queremos a herança que vem do céu. Queremos a porção dobrada de unção, favor e propósito. Queremos ver os nossos filhos e netos andando em terra firme, onde antes só havia lama de fracasso. Declaramos que a atmosfera espiritual da nossa casa mudou. O ambiente da nossa mente está limpo. A cultura do reino tomou o lugar da cultura da maldição. Agora, no lugar de traumas, há testemunhos. No lugar de guerras internas, a direção de Deus. No lugar de peso, a glória. Senhor, nós não somos apenas sobreviventes. Somos sementes vivas plantadas pelo Senhor para recomeçar uma nova história. Uma história limpa, livre, cheia da tua presença. E que será contada pelas próximas gerações como prova de que o Senhor ainda muda destinos. Tudo o que foi semeado com lágrimas será colhido com alegria. Porque está escrito: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmo 126:5. E nós já começamos a ouvir o som da colheita. Senhor, agora nós te agradecemos, porque sentimos que algo foi quebrado no mundo espiritual. Não foi só uma oração, foi um decreto, foi uma guerra vencida no invisível. A partir de agora, a nossa família terá um novo ponto de partida. Declaramos encerrado todo o ciclo antigo, todo o padrão oculto, todo o jugo geracional. Encerrado o tempo do silêncio, da omissão, da conformidade com o que nunca veio de ti. E abrimos, com autoridade e fé, um novo ciclo. Um ciclo de bênção, de cura, de paz, de propósito e de alinhamento com o céu. Senhor, sabemos que a mudança verdadeira exige perseverança. Por isso te pedimos forças para continuar. Que essa oração seja só o início. Que cada pessoa que orou conosco se levante como intercessor pela sua casa. Que não pare aqui. Que se levante de madrugada. Que declare tua palavra dentro de casa.
que ore pelos filhos dormindo, que abençoe os cômodos, que jejue com propósito, porque uma geração só muda quando alguém decide não retroceder mais. E nós decidimos, Senhor, com lágrimas, com fé, com coragem. Não vamos parar no amém. Vamos viver como quem acredita que o amém foi só o começo. E se você orou até aqui, eu quero declarar sobre a sua vida. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está levantando uma geração de curadores de linhagem, gente que não aceitou repetir a dor e decidiu semear libertação. Agora, se essa oração te alcançou, deixe Deus te usar para alcançar outros. Alguém da sua família precisa ouvir isso. Alguém que você ama ainda está debaixo daquilo que você acabou de vencer. Compartilhe essa oração. Ore junto. Quebre o ciclo em mais alguém. Você é a resposta. Você é ponte. Você é o novo começo da sua casa. Em nome de Jesus. Amém.